Bem-vindos ao Pódio! E hoje no Pódio nós vamos trazer um atleta muito especial para começar, episódio 001. Nosso convidado de hoje, ele é de Maceió, de Alagoas, nascido em 87, atleta paralímpico na modalidade para-atletismo. Convidamos aqui para ocupar o seu espaço no Pódio, por favor. Se apresente, meu querido. Olá pessoal, meu nome é Johansson do Nascimento. Como vocês já perceberam, eu não tenho as duas mãos, eu já nasci com essa deficiência e hoje eu estarei aqui para contar um pouco da minha trajetória no esporte paralímpico. É um prazer estar aqui com vocês nessa abertura do podcast. Sei que será um projeto maravilhoso para vocês conhecerem mais o esporte paralímpico. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo nosso mundo. É isso aí. Eu sou a Glauciene, sou professora auxiliar na Escola de Esportes, onde nós temos o nosso vice-presidente no Comitê Paralímpico aqui presente. Além de atleta, além de sua trajetória de atleta, ele está aqui ajudando nessa administração do nosso trajeto e também nos oportunizando de nos tornar profissionais de ponta, que uma estrutura sem igual. Nós somos muito privilegiados de ter essa oportunidade aqui na empresa. Meu nome é Thiago, eu sou atleta paralímpico e também sou professor auxiliar da Escola de Esportes Paralímpica, então eu sinto muito honrado de ter a sua presença aqui com a gente. O Pódio é justamente esse lugar, né, para oportunizar atletas paralímpicos que têm uma trajetória muito bonita e a gente se sente honrado, né, em levar isso para o nosso público. É isso aí. E para começar, a primeira pergunta: quem é o Johansson? O Johansson é uma pessoa sonhadora. Eu tive essa felicidade de conhecer o esporte paralímpico em 2005. Nem imaginava que poderia um dia me tornar um atleta. E foi depois de um convite que a minha ex-treinadora Valquíria Campelo me fez. Por um acaso eu estava indo ao dentista, estava em um ônibus, eu nunca tive problemas nenhum em mostrar para as pessoas que eu não tinha as duas mãos. Acredito que a minha treinadora na época, ela pensou, eu acho que esse menino tem futuro para corrida, magrinho, acho que ele vai dar um bom velocista. Então ela me fez esse convite. Algumas coisas nas nossas vidas não acontecem apenas por acaso. Eu tenho certeza que essa decisão de falar um simples sim ou não mudou tudo. Na época eu poderia ter dito um não para ela. Como assim uma pessoa me encontra em um ônibus e me faz uma pergunta se eu não quero me tornar um atleta? Era o meu último ano do ensino médio e eu disse sim para ela. E foi o sim que mudou minha vida. Foi esse sim que eu conheci o esporte paralímpico. Fui para as minhas primeiras competições, conquistei minha primeira medalha. Então foi daí que eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Eu conheci o esporte paralímpico em 2012, né? Assistindo a TV nas Paralimpíadas de Londres, eu percebi que os atletas tinham a mesma limitação que a minha. E aí, eu vi, nossa, eu posso ser atleta também. Aí eu falei com os meus pais, foi um momento muito, muito feliz na minha vida. Aí eu entrei em contato com um professor pela internet mesmo, falei, posso ir treinar aí? Aí ele falou, vem. Aí foi assim que eu comecei no esporte paralímpico também. Então, foi, como você falou, foi o destino que colocou o esporte paralímpico na minha vida. Então, eu sinto isso que você falou, eu sinto também, sabe, que é muito, muito feliz e gratificante. Não foi um acaso, foi o destino mesmo que trouxe você ao esporte paralímpico. É legal. Cara, o esporte paralímpico, ele acaba dando oportunidade para as pessoas mudarem a vida, né? E como a gente sempre comenta, eu como professora da área, eu não gosto muito que meus alunos falem, tô me superando, eu sou capaz. Cara, você só precisa fazer. Como a gente falou no episódio anterior, você precisa fazer, você precisa trabalhar, é trabalho duro,
Fala aí, às vezes o pessoal chega até a vomitar e treinar. É no sol, é na chuva, é no frio. Isso é verdade, é uma coisa que mudou bastante no esporte paralímpico ao longo desses anos. Eu pude estar nas competições de 2005 a 2020 e vi essa evolução de como a mídia tratava o atleta paralímpico. Antigamente se falava apenas na superação. Você, apesar de estar em uma cadeira de rodas, você, apesar de ser um atleta sem a visão, você, apesar de ser um atleta paralisado cerebral com algum tipo de amputação, você está aí se superando. E hoje o pensamento é totalmente ao contrário. Fala do atleta de alto rendimento, ponto. Cuja a característica tem um tipo de deficiência. Então não tem essa questão de tratar um atleta com ou sem deficiência de formas diferentes. Tratamos como os atletas, nos dedicamos todos os dias, fazemos nossos treinamentos, nossa metodologia de treino para representar o Brasil. Independente se é Olimpíada, Paralimpíada, estamos representando as cores da bandeira do Brasil sem distinção de ser deficiente ou não. É isso aí, representando milhares de brasileiros. E somos potência hoje, né, no esporte paralímpico. Hoje nós estamos numa estrutura, você trabalha numa estrutura que é a quarta maior do mundo. E a gente tem a iniciação esportiva. Você teve acesso a essa iniciação esportiva ou já foi mais tardio? Já foi bem mais tardio, né? Como eu falei anteriormente, eu comecei em 2005, não se sabia ainda a grandiosidade que era o esporte paralímpico. Eu tive o prazer de ver toda essa evolução já no ano de 2008, 2012 e 2016, que foram as 3 Paralimpíadas que eu participei, conquistando medalhas em cada delas, né? 2008 foi aquela visibilidade gigantesca que teve para o mundo inteiro, com atletas como Daniel Dias conquistando diversas medalhas, Clodoaldo Silva do mesmo jeito, o nosso presidente Misael Conrado se tornando bicampeão paralímpico no futebol de 5. Então foi maravilhoso ver toda essa transição e toda essa evolução do esporte paralímpico. Em 2012 foi aquela virada de chave. Sim. Agora isso é profissional. Não adiantava apenas o atleta começar 3 meses antes. Eu vou treinar para uma competição. Muito pelo contrário, você tinha que se planejar durante todo o ciclo de 4 anos. Treinar, se programar, ir para campeonatos mundiais, melhorar cada vez mais o seu treinamento para conquistar as medalhas. Então fomos evoluindo. Em 2008 foi a primeira vez que ficamos entre os 10 potências do mundo em uma Paralimpíada. Em 2012 ficamos entre os 7 colocados. Em 2016 aqui no Brasil foi um sucesso. Se tem 2 coisas maravilhosas que conquistamos, a primeira foi a visibilidade que o esporte paralímpico teve através da Paralimpíada aqui no Brasil. As pessoas consumiram mais o esporte paralímpico. E a outra foi esse CT que estamos aqui agora. Foram 2 conquistas, a visibilidade e essa estrutura fantástica que hoje eu posso falar que é a casa do esporte paralímpico. E dando continuidade, não mais como atleta, agora como vice-presidente do CPB, nossa melhor participação histórica na Paralimpíada de Tóquio. Conquistamos 72 medalhas. Medalha todo dia, né? Isso, 22 medalhas de ouro, 20 medalhas de prata e 22 medalhas de bronze. E eu tenho certeza que em Paris 2024 será ainda melhor. A gente torce para isso, né? Mas eu queria focar no ano de 2012, né? O ano que você foi campeão paralímpico, então eu queria que você comentasse como que foi esse ano, 2012, particularmente para você. 2012 foi um ano fantástico, porque foi um ano de escolhas, porque eu comecei a treinar em 2005 até 2011, quando eu recebi um convite para me mudar de Maceió aqui para São Paulo. Não tinha ainda essa estrutura, eu treinava na cidade de São Caetano do Sul com o meu segundo treinador, tive 2 treinadores, a Valquíria e depois o Amaury Wagner Veríssimo, que é o treinador dos velocistas da seleção de atletismo. Então
foi uma decisão muito difícil. Assim como foi aquela decisão que eu tomei no ônibus de falar um sim ou não para minha treinadora, foi muito difícil deixar tudo lá em Maceió. Mas eu sabia que eu estava me mudando, indo para uma outra cidade, atrás da realização de um sonho, que era a medalha que eu ainda não tinha, que era aquela medalha de ouro. Eu queria aquela medalha de ouro. Então, em 2012, eu vim para cá, me lembro perfeitamente do dia, era uma sexta-feira 13, janeiro, dia 13, foi uma sexta-feira. 13. Sexta-feira 13. Peguei uma mala, coloquei umas roupas, não sabia nem onde ia morar. Eu sabia que eu queria uma estrutura melhor para treinar e vim para São Paulo. E quando eu sentei na mesa, deu um nó na garganta. Para almoçar, agora é de verdade. Agora não tem essa de voltar para casa, mas continuei meus treinamentos. E quando eu cheguei lá na Paralimpíada, se vocês tiverem a oportunidade, podem dar um recorte e colocar as imagens lá, eu conquistando aquela medalha de ouro, aquela prova disputadíssima contra um cubano. Eu tenho 1,70 m, esse meu adversário, ele tinha mais de 1,90 m. Eu falo até que era uma competição entre Davi e Golias. Então eu sabia que eu estava preparado para aquela conquista, para aquela medalha. Eu sabia que não ia ser fácil. Eu não entrei de salto alto, achando naquele clima de já ganhou. Mas eu entrei convicto e sabendo que eu estava preparado para conquistar aquela medalha de ouro. Então, o árbitro deu 80 mil pessoas me assistindo, o coração batendo igual uma escola de samba, tudo. Quando o árbitro fala os seus lugares, aquele silêncio que dá para ouvir uma mosca para um lado e para o outro. Quando ele dá o tiro de partida, eu só penso em uma coisa: em cruzar a linha de chegada o mais rápido possível, em primeiro lugar. Saiu a curva, eu e o cubano, ainda aquela disputa. Quando entra na reta, o cubano um pouco na minha frente e eu pensando, eu não vou perder essa prova, e eu me aproximando cada vez mais do cubano. Quando faltam uns 40 metros, eu emparelho junto com ele. Quando faltam uns 20 metros, eu consigo passar ele. Nos últimos 5 metros, eu já abro os braços, porque eu sabia que aquela vitória era minha. Então foi fantástico para mim essa medalha de ouro. Eu tenho um carinho especial por essa medalha, porque foi muito treino. De 2008, assim que eu terminei aquela Paralimpíada de Pequim, eu já comecei o trabalho para 2012, para conquistar aquela medalha. Foi treino atrás de treino. Então foi uma conquista fantástica que eu tive, de poder representar todo o povo brasileiro, mais de 200 milhões de pessoas, e depois dar continuidade com outras competições, mas com certeza a Paralimpíada de 2012 eu tenho um carinho especial por ela. Que da hora. Cara, você falando, você descrevendo, eu lembro de tudo que eu assisti. Cara, eu sinceramente, ó, você falando e eu, cara, mano, muito da hora mesmo. Todos nós, assim, eu sou ex-atleta de handball e todos nós temos uma referência. A referência que eu tive não chegou à seleção brasileira, mas hoje é mãe, é professora, me auxiliou nessa escolha de profissão. Foi um exemplo para mim. Quem foi a sua referência? Você chegou a ter uma referência no paraatletismo? No esporte paralímpico, eu posso citar 2 pessoas que foram fundamentais na construção da minha carreira. Não só a questão da carreira vitoriosa, de conquistar medalhas, mas da pessoa que eu me tornei a partir do esporte paralímpico. O primeiro eu vou citar, que era o Antônio Delfino de Souza, da categoria T46. Ele tinha ido para a Paralimpíada de Sydney em 2000, conquistando uma medalha de prata. Ele foi para 2004 e voltou com 2 medalhas de ouro, e eu comecei no ano seguinte, em 2005. Então eu já comecei competindo não só com o melhor atleta do Brasil na minha categoria, mas a referência que eu tinha no mundo na categoria T46, que é para atletas lesionados ou amputados de membros superiores. Então eu tinha ele não como um adversário, mas eu me espelhava no seguinte pensamento:
eu quero ser tão campeão quanto ele. Eu aprendia, observava como ele treinava, como ele se comportava, como era a alimentação dele, porque eu sabia que se eu quero ser um campeão, eu tenho que me espelhar nos campeões. Sim. E a outra atleta que eu posso citar é a Rosiane Ferreira dos Santos, mais conhecida como Rosinha. Rosinha. Ela era uma atleta fantástica, conquistou medalhas em Sydney, conquistou medalhas na Paralimpíada, também de Atenas, batendo o recorde mundial. Então, como pessoa, eu aprendi muito com ela, que o atleta não é só conquistar aquela medalha no pódio, você depois tem que saber carregar aquela medalha, porque muitos atletas vão se espelhar em você. Então, qual é a imagem que eu vou passar para os atletas que estão se espelhando em mim? Sim. Então, eu aprendi muito com ela, esses foram e são ainda meus ídolos no esporte paralímpico. É isso aí. Hoje em dia, assim, como eu acompanho muito a CBDV, o pessoal do goalball, do futebol de 5, eu me espelho muito na humildade do Jefinho e também do Misael, que é presidente do Comitê Paralímpico, junto com o nosso vice aqui, o Ió, né? Já estamos íntimos já. Pode me chamar de Ió é mais fácil de falar também, pô. E, cara, eu vejo a evolução do esporte paralímpico e eu senti, né, junto com a minha equipe, a gente sentiu a necessidade de ressaltar, de colocar no pódio, porque o pódio é para todos. Só basta você trabalhar e conquistar, que foi o que aconteceu. Não é superação, né? Isso eu aprendi semana passada com a Raíssa. A gente teve a oportunidade de uma troca e a gente apresentou a música que vai sair também, a música... Em breve chegará, hein? A gente já deu o spoiler, né? Já ouviu a música. E, cara, quando a gente coloca a palavra superação no caminho de vocês, eu acho que você já falou, mas é importante que a gente ressalte isso. Como que essa palavra soa no seu ouvido? Qual o impacto que ela causa para um atleta de alto rendimento? Eu acredito que depende do contexto de como é dito essa palavra. Porque eu não quero que essa palavra superação ela seja vinculada a mim apenas pela deficiência. Isso. Porque superação, você tem a sua superação, você tem a sua superação, você que está assistindo tem a sua superação. De acordar todos os dias, ir para o trabalho, de estudar para uma prova, de prestar um vestibular, de conquistar aquele seu tão sonhado emprego. Então, porque a superação ela é mais forte para mim porque eu não tenho as duas mãos? Negativo, todos nós estamos aqui nesse mundo para realizar sonhos, para ir à luta do dia a dia. Então assim, eu tenho a minha superação, mas era de acordar todos os dias, de treinar, de me dedicar, de ser cada vez mais rápido, não apenas, eu tenho uma superação porque eu não tenho as duas mãos, aquela história melodramática que acontece tudo com deficiente. Não, negativo, minha superação é do dia a dia como a de vocês que estão nos assistindo aqui. É isso aí. Exatamente, eu costumo falar que cada um tem seu tempo, né? E todos nós temos dificuldades, então eu tenho o meu tempo particular. Você de cara tem seu tempo, então todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seu tempo, todo mundo pode alcançar o pódio, justamente isso. Eu queria também comentar com você, Io, sobre a fomentação do esporte, né, paralímpico. A gente vê que muitos atletas chegam já com uma idade avançada no esporte paralímpico, então projetos para que crianças com alguma deficiência comecem a participar mais dos esportes paralímpicos. Eu queria que você comentasse a importância de ter mais crianças chegando ao esporte paralímpico mais cedo, né? As crianças são o futuro do esporte paralímpico do Brasil. Assim como eu citei o nome do Antônio Delfino, que lá em 2000 conquistou aquela medalha de prata na categoria T46, 2000, 2004, depois eu comecei dei continuidade o trabalho que ele fez, 2008, 2012, em 2016 já fui junto com o Petrúcio. Hoje o atleta mais rápido da categoria, não só da minha categoria, mas de todas as categorias, fez um tempo fantástico de 10 segundos e 29. Então, para você ver que o esporte paralímpico, ele tem que ter evolução, tem que ter essa renovação dos atletas.
porque senão acaba e agora? Quem é que vai dar continuidade a esse brilhante trabalho que o esporte paralímpico vem fazendo ao longo de todos esses anos? Então eu me sinto muito feliz e honrado em saber desse nosso projeto aqui do CPB, que é a Escolinha Paralímpica, de poder atender mais de 400 crianças aqui em São Paulo, de poder atender mais de 300 crianças lá em Manaus, de saber que até o final desse ano, em cada estado, teremos um polo de escolinhas para atletas com deficiência de idade escolar. Porque eu tenho certeza que em 2032, os atletas que vocês estão trabalhando hoje, mesmo ainda em uma idade bem baixa, serão eles que estarão lá na frente conquistando medalhas e vocês, professores, se orgulhando do trabalho que vem fazendo. Poxa, aquele atleta, eu lembro dele, o primeiro dia que ele começou na escolinha, você poder ver a evolução e depois esse atleta ser grato pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Então, o esporte paralímpico hoje, o CPB, ele se preocupa desde a iniciação até o pós-carreira do atleta. Eu sei que a nossa maior visibilidade é uma Paralimpíada. Eu sei, como você falou, em 2012 que eu conheci o esporte paralímpico. Eu sei que tem muitas crianças que assistem pela primeira vez aquele atleta cadeirante, aquele cego fazendo gol, jogando vôlei, no judô, nas 22 modalidades. Ele pensa quando vê uma competição paralímpica: eu quero ser igual aquele atleta. Eu quero fazer isso. Foi exatamente assim que eu fiquei ao descobrir em 2012 em Londres. Então, é dessa forma que eu vejo a importância hoje do trabalho que é feito da iniciação no esporte paralímpico aqui no Brasil. É isso aí. Para quem não entendeu ou quer saber mais sobre a Escola Paralímpica de Esportes, a gente vai deixar um link na nossa bio para você, mãe, fazer a inscrição do seu filho. A gente atende crianças de 7 até os 18 anos. Dependendo do processo de formação, a pessoa vai se identificando com alguma modalidade, nós temos a transição escolar, né? E vamos dar oportunidade para que os professores da Escola de Esporte, eles venham aqui e falem mais, e exponham o trabalho que a gente faz aqui na escolinha. E realmente é muito legal ver que você ensinou uma criança a fazer um skip, entendeu? Ensinou a criança a sair do bloco. É muito legal. Assim como a gente soma na vida deles, vai somando na nossa. Nós, como os professores auxiliares, né, estamos em formação e isso soma muito. Eu costumo falar, eu aprendi mais aqui no CT como professor auxiliar do que na faculdade, porque na prática é outra coisa. E aqui a gente tem a oportunidade de ter acesso a atletas como vocês. Né, não, Thiagão? Exatamente. A gente está muito feliz com essa oportunidade que você nos concedeu. E a gente queria agradecer novamente você, mas não acabou ainda não. Não acabou. Não acabou ainda não. Eu queria saber, em 2016, você falou que a torcida foi muito, muito bacana. Eu queria saber qual foi o sentimento. Porque eu, quando assisti, eu falei, caramba, você assistiu um jogo da Bocha, que tem de ser muito silêncio na Bocha, né? O pessoal gritando, igual louco, assim. Eu queria saber como que foi o contato com a torcida nas Paralimpíadas do Rio em 2016. Assim, foi uma Paralimpíada bem especial, porque eu lembro 2008 em Pequim, aquele estádio lotado, os chineses anunciavam um chinês, todo o estádio, Jayo, que era vamos lá para um chinês. Londres do mesmo jeito, o estádio lotado. E agora era aqui no Brasil, na minha casa. Mesmo tendo esse nome complicado, quando anunciaram lá Johansson Nascimento do Brasil, o engenhão acho que ia desabar, sabendo que meus pais estavam lá ao vivo, minha esposa estava lá me assistindo, minha irmã, toda a minha família, meu povo brasileiro. Então foi fantástico saber que eu estava na maior competição do esporte paralímpico no mundo e era aqui em casa. E eu queria muito, mais uma vez, poder conquistar medalhas aqui dentro de casa, comemorar essa medalha junto com minha torcida, junto com o povo brasileiro. Então foi fantástico, eu indo, e o maior orgulho, eu conquistei uma medalha de bronze e uma de prata no Rio. Eu fiz questão
de ir para arquibancada com a medalha no peito. Acho que eu lembro, eu fiquei mais de 2 horas as pessoas querendo tirar foto, porque aquela conquista era do povo brasileiro. Eu imagino a felicidade de uma pessoa, de um espectador, indo lá assistir os jogos, as competições e depois poder tocar em uma medalha. Então eu queria de alguma forma retribuir o carinho que a torcida tinha por mim, tinha por todos os atletas brasileiros. Então foi sensacional poder competir aqui no Brasil. É incrível, né? Nossa casa, né? Aqui a gente precisa estar mais aberto para o público. E, cara, como eu coloquei, nossa casa é nossa casa. E como que foi para você ter que pegar um voo e sair debaixo das asinhas da mamãe? Pra mim, na minha experiência, na experiência que eu tive, foi muito difícil. Eu passar do portão para pegar o voo, olhar para trás e ver minha mãe chorando. Meu pai, muito durão, chorando pra caramba, minha irmã chorando. E aí eu falei, cara, eu cresci, eu sou uma nova pessoa, eu tô indo atrás de... É um sonho, é um objetivo. O que eu tô fazendo aqui? Quando o avião subiu, a lágrima desceu. Aí eu olhei pra aeromoça e falei assim, não dá tempo de descer? Ela, pra onde que tu tá indo? Eu falei, eu vou descer em São Paulo, mas eu vou pra Cascavel, no Paraná. Aí ela falou assim, tu vai fazer o quê? Eu falei, vou estudar e vou jogar handball. Aí ela virou pra mim e falou assim, eu não vou fazer o avião descer não. Aí ela, por quê? Porque eu tenho certeza que você tá indo atrás de um sonho teu. A gente precisa escolher, né? A vida de atleta, ela tem, infelizmente, uma data de validade. Só que as conquistas ficam, né? Então, o que você planejou? Você teve tempo de planejar o que você ia fazer nessa vida pós-atleta? O que foram acontecendo na sua vida? Qual virada deu? Como que aconteceu? Foram decisões difíceis. Você que é atleta sabe que é uma decisão dolorosa de ter que encerrar sua carreira esportiva. Se eu fizesse um livro, seria dividido em 3 capítulos. Lógico, primeiro, o início de tudo, aquele convite que a Valquíria me fez no ônibus, depois aquela decisão minha de me mudar daqui para São Paulo e depois o encerramento da minha carreira. Eu participei da minha última competição no meu 6º campeonato mundial em Dubai e foi muito bom porque eu fui para aquela competição, ganhei minha 11ª medalha em campeonatos mundiais, fazendo a melhor marca da minha vida. Encerrei fazendo o meu melhor, mas eu sabia que eu não tinha, eu ainda tenho uma dívida muito grande com o esporte paralímpico. Eu sabia que quando eu encerrasse minha carreira, eu queria fazer algo pelo esporte paralímpico, porque tantas coisas boas me aconteceram, conheci tantas pessoas boas que me ensinou o esporte, que me ensinou a correr, que me deu a oportunidade de conquistar medalhas. Então esse era o meu pensamento, esse ainda é meu pensamento, de poder dar oportunidade para outras pessoas através do esporte paralímpico. Meu primeiro treinador, eu sou atleta de futebol PC, meu primeiro treinador, ele falava assim pra gente, quando a gente se torna atleta paralímpico, a gente tem uma primeira missão, que é se difundir a modalidade, difundir o esporte paralímpico. Então, eu acho que quando a gente se torna atleta paralímpico, a gente tem essa missão, sabe? Uhum. E é uma missão que perdura até a gente parar, seguir por outra área, mas continuar difundindo a modalidade. É muito importante isso, né? Sem dúvida. E a gente queria saber quais são os seus objetivos agora, né? Presentes, e quais são os seus sonhos futuros, né? O objetivo presente já emenda com meus sonhos futuros, em poder saber que cada lugar do Brasil, uma pessoa com deficiência que um dia tem o desejo de se tornar um atleta, ela vai ter essa oportunidade através do Comitê Paralímpico Brasileiro. Saber que crianças do Acre, do Amapá, Rio Grande do Sul, Rondônia, o estado da Bahia, sua terra, o Maranhão. São Luís do Maranhão. Então que essas pessoas tenham essa oportunidade que eu tive. Que não apenas uma pessoa por acaso fez um convite, mas saber que
poxa, na minha cidade tem uma escolinha paralímpica, eu quero começar no esporte, não apenas para se tornar um campeão, mas para se tornar um cidadão. O esporte paralímpico ensina muito, então é fantástico saber que esse meu sonho de poder dar essa oportunidade para outras pessoas com deficiência através do esporte, isso me alegra o coração. Temos presentes, Glau? Temos presentes? Sim, temos um... Nós, Pódio, mas a nossa produtora, essa Salada Produções, nós vamos deixar o link deles aqui também, para que você queira um espaço para fazer um podcast ou gravar uma música, né? Nós estamos de portas abertas para abraçar o seu sonho. Você que nunca teve uma oportunidade de gravar uma música e tem esse desejo, pode procurar-nos lá que a gente vai dar uma atençãozinha pro seu sonho. E por favor, produção. Tem presente, eu nem sabia. Presentinho, Vou abrir por favor. agora para vocês verem o presente aqui. Com certeza não vou quebrar, pessoal. Calma, muita calma nessa hora. Vou abrir em primeira mão aqui. Aí sim, Que hein? massa, gostei demais. Pódio paralímpico. Deixa eu tirar aqui do plástico, mostrar para vocês. E fico muito feliz de verdade em saber que vocês me convidaram para esse primeiro episódio. Eu tenho certeza que será um sucesso. Pódio, muito fantástico esse nome, eu gostei demais. Sei que vocês vão entrar em contato com muitos atletas, contar a história vitoriosa desses atletas que tanto brilham aí para representar muito bem o Brasil. Obrigada. Dá tempo de mais uma perguntinha, produção? Produção. Produtão. É que a gente é um produtão, né, mano? Agora a gente tá desleixando aí. Fala pra gente, qual que é a função de um vice-presidente no Comitê Paralímpico Brasileiro? Pra gente encerrar. A função do vice-presidente é poder saber que eu posso dar continuidade à evolução que o esporte paralímpico vem tendo ao longo dos anos. Eu sei que o esporte paralímpico cresceu bastante, então eu tenho essa missão de fazer com que o esporte paralímpico venha crescendo, venha se desenvolvendo e orgulhando tanto o povo brasileiro. Eu tenho certeza que essa gestão, junto com o Misael Conrado, nossa diretoria, é tudo feito para vocês, atletas paralímpicos, é feito para o povo brasileiro que torce tanto para todos os nossos atletas. Então pode ter certeza que eu estarei não mais correndo, agora suando a camisa para fazer que o esporte paralímpico cresça cada vez mais aqui no Brasil. E a nossa missão também, né, como professores auxiliares e amantes do esporte paralímpico, é levar o esporte paralímpico até você, até a sua casa. Antes de mais nada, meu querido presidente Misael Conrado, meu ídolo do futebol para cegos, você é o próximo convidado. Nós queremos muito que você compareça no nosso estúdio, lá no Só Saladas Produções, na Zona Leste. E vamos, cara, vou ficar muito feliz, nós vamos ficar muito felizes em abrir as portas para que você conte a sua história, para não ficar só para mim, né? Vamos contar a história do Misael Conrado para outras pessoas também. Justamente esse é o ambiente que a gente quer, né? Ressaltar e valorizar o esporte paralímpico, levando profissionais que atuam em prol do movimento paralímpico e atletas, e para levar mais informação e trazer mais adeptos ao esporte paralímpico. Aí sim, sendo chato, né? Eu quero mais uma pergunta. Pode? Então vamos ficar à vontade? Mais uma. Fica À vontade. aí pra produção, E aí, Só Salada produção? Produções. Só salada? Cara, eu vou falar uma palavra e eu quero que você retruque com uma frase ou algum... O que essa palavra te causa, assim, um sentimento? Família. É a base de tudo. Atletismo. Foi o que mudou minha vida. Profissão. Ai, profissão... É difícil essa palavra, porque eu não levo isso como profissão. Isso aqui eu faço por orgulho, por prazer. Eu não saio de casa, eu vou para o trabalho. Eu penso, eu estou indo para um lugar de realizações de sonhos. Conquista.
minhas medalhas. Sucesso. Sucesso foi poder representar tão bem o Brasil e fazer com que os brasileiros se orgulhassem do meu trabalho. Aqui tá todo mundo esperando. Pódio. Um projeto fantástico. Aê! Muito obrigada, pessoal, pela audiência. Obrigada por ter abraçado o nosso projeto. E segue a gente no Instagram, nós vamos deixar. Se quiser falar o seu Instagram, por favor, fica à vontade. Instagram, esse meu nome complicado, mas eu tenho certeza que ficará aqui para vocês me acompanharem também nas redes sociais. Yohansson, YOHANSSONF, esse é o meu Instagram. E acompanhe também o CPB, cpb.org.br, que lá você terá todas as informações necessárias se você sonha um dia em também ser um atleta paralímpico e um campeão paralímpico. Aí sim, agora a gente, todo mundo junta as mãos aqui, ó. 1, 2, 3, pode, só Salada Produções. Pode vir, turma, pode vir, ó, pode vir, time. Esse é o meu time, estamos aqui no Comitê Paralímpico com o nosso vice-presidente do Comitê Paralímpico para falar para você a importância do esporte paralímpico. 1, 2, 3, pode! Salada Produções! É nóis! Fiquem ligados no próximo episódio. Valeu, pessoal! Isso aí, time! Baby, eu trilhei meu caminho, as rosas também têm espinho. Não conto com o fim, tô correndo por mim, e sei que não ando sozinho. Baby, eu trilhei meu caminho, sou campeão paralímpico. Não conto com o fim, tô correndo por mim, e sei que não ando sozinho. Baby, eu trilhei meu caminho, as rosas também têm espinho. Baby, eu trilhei meu caminho, sou campeão paralímpico. O chamado hoje eu convoco, rola a bola que eu desenrolo. Vem na ideia de campeão, com pode, eu não pipoco. Sempre frio, mantendo foco. Podcast de superação é chamado, hoje eu convoco. Rola a bola que eu desenrolo. Vem na ideia de campeão, com pode, eu não pipoco. Sempre frio, mantendo foco. Podcast de superação é o pode, baby. É o pode, baby. É o pode, baby. É o pode, baby.